Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para toda pessoa a qual esse devocional alcançar nessa manhã. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para entregar esse tempo de aprendizado e de reflexão. Pai amado, glorioso, santo, bendito e poderoso, entregamos a Ti nesta hora, Senhor, esse tempo que teremos aqui de aprendizado. Pai, que o Senhor possa adentrar lares, mentes e corações nessa manhã, Pai. Que diminua o eu para que Tu cresças. Em nome de Jesus, capacita-nos mais e mais. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Hoje nós estaremos falando sobre fé, vários tipos de fé e o que a fé pode fazer em nossas vidas. No dicionário Aurélio diz que fé é o substantivo feminino, uma crença intensa de algo. Fé em Deus, crença em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna uma verdade. Aquilo que não é concreto. No grego, fé quer dizer confiar, acreditar. E na Bíblia, o apóstolo Paulo diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abram a Bíblia comigo em Mateus 17, a partir do versículo 14. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 17. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum e de oração. Esse mesmo texto, em Marcos 9, a partir do 21 até o 24, diz assim: perguntou Jesus ao Pai, é o mesmo texto, mas eu vou frisar uma faixinha nesse outro evangelho. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe responde Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
E em Lucas 9, o versículo 38, somente o versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque é o único. Reflexão. Estamos nós diante de textos dos evangelhos muito ricos, onde Jesus, o tempo todo, nos ensina que precisamos ter fé. Nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa hora, onde o Pai diz, cura o meu filho, ele é único. Diante disto, eu te pergunto, o que é único na sua vida nessa manhã? O que é único? Qual é o único problema que você tem e que você gostaria que o Senhor alcançasse na sua vida? Tem uma cura única que você precisa estar buscando ajuda? Tem um casamento único que foi destruído e precisa ser restaurado? Tem uma doença única que precisa de um milagre do Senhor? O que é único? Qual é o único problema que você tem nesse dia? O qual você precisa entregar ao Senhor e pedir com fé uma solução. Aqui também tem uma pergunta do pai necessitado, que diz assim: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, o Senhor responde, tudo é possível ao que crê. Deus está deixando claro com essa afirmação para nós, que se crermos, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo é possível. E ainda assim, o pai dele com lágrimas pediu, ajuda-me na minha falta de fé. Falando, mas crendo, acreditando. Uma vez que ele pede, é para mostrar para nós que se nós não temos fé, se nós não acreditamos realmente, a ponto de agradar o coração de Deus, nós podemos pedir para Ele, porque Ele mesmo nos ajuda a aumentar a nossa fé. Nós precisamos nesse dia, nessa manhã, pedir para que o Senhor venha nos ensinar a exercitar a nossa fé. Venha fortalecer a nossa fé. Venha aumentar a nossa fé. Venha nos fazer crer de alma e coração. Venha, Senhor. Devemos pedir, clamar. Venha, Senhor Jesus, nos despir da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa crença pobre. Em nome de Jesus, venha para que possamos acreditar, crer, confiar, esperar em Ti, na certeza de que o Senhor está nos ajudando a ter fé verdadeiramente. Porque o próprio Senhor disse: vá, pregai o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expele demônios e cura os enfermos. É uma ordenância que o Senhor já deu, mas eles não conseguiram nem curar e nem expulsar o demônio daquele menino. Mas aí vem o segredo mais importante que a palavra traz, explicando para nós o porquê. Em Mateus 17:21 diz assim: mas esta casta de demônios
não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Muitos problemas em nossas vidas, muitas dificuldades e muitas batalhas não são vencidas porque não usamos as armas que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Precisamos nos revestir das armas espirituais e com dedicação, com sabedoria, também pedida de Deus, precisamos aprender. Porque Ele diz assim: casta que não expele, senão por oração e jejum. Isso quer dizer que necessitamos de algo a mais em algumas situações. Precisamos de uma experiência de um jejum, de uma experiência de uma entrega, de uma consagração ao Senhor, de um tempo precioso para aprender mais e mais sobre o reino espiritual. Que nós estejamos aprendendo nesta manhã a orar e entregar os nossos problemas aos pés da cruz, com fé, e que façamos sim um devocional diário de oração, de jejum, tendo assim um tempo de qualidade com Deus. A Bíblia diz em João 20, de 24 a 29, que certa vez os discípulos estavam todos reunidos e veio uma pessoa e disse que Jesus estava ali em Belém, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha chegado e que estava vivo. Então Tomé disse que ele só acreditaria se ele colocasse o dedo nas chagas do Senhor. Muitas vezes temos a nossa fé como a de Tomé. Queremos ver para crer. E o grande milagre para mim e para a tua vida está em crer para depois ver o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O Senhor nos deixou sinais, maravilhas, testemunhos de pessoas na palavra que alcançaram seus milagres. E também aqui nos dias de hoje conhecemos muitas pessoas que creram, ou melhor, que creem e experimentam milagres todos os dias. Aleluia. Esta fé de Tomé é incrédula, é a fé da incerteza, do medo e da covardia. E vejo essa fé como de algumas aves, na maneira como fazem os seus ninhos, no chão, no raso. Exemplo, o quero-quero é uma delas. Inseguros e assustados pelos perigos iminentes, estão sempre correndo de um lado para o outro, prontos para atacar quem se aproxima. Eles vivem muito agitados, pobre quero-quero. A segurança de um pássaro está em suas asas. Se não pode alçar grandes voos, estará sempre exposto às armadilhas. Assim somos nós. Quando ao invés de vivermos pela fé no Senhor, fazemos nossos ninhos nas regiões baixas dos nossos sentimentos e nossas emoções. Deus quer nos levar para os lugares altos, onde poderemos contemplar o seu poder. Ele deseja que façamos os nossos ninhos na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Não precisamos viver no terreno da aflição, assustados e em constante estado de alerta. Nossa instabilidade emocional não altera o imutável amor de Deus por mim ou por você, por nós. Nada altera o amor dele por nós. Desembaracemo-nos das armadilhas do medo, do desânimo
e, sobretudo, da incredulidade. Coloquemos nossa confiança no Deus que nos criou e nos amou desde a eternidade. Alcemos altos voos de fé, confiando somente nele. Assim, contemplaremos as maravilhas que Deus já preparou para nós. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. No Evangelho de Mateus 14, 28 a 32, fala da fé de Pedro, uma fé que foi oscilante, ora confiando, ora não confiando. Ao ver Jesus, Pedro diz, andando sobre as águas, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele diz: vem. Nesse instante, Pedro caminha sobre as águas em direção ao Mestre com fé. Acontece que o mar estava revolto e as ondas e o vento forte naquela ocasião fez com que Pedro deixasse de olhar para Deus, para Jesus, enfraquecendo assim a sua fé, fazendo com que ele afundasse. Veja que o Senhor, ao ouvi-lo pedir: salva-me, Senhor, mas que depressa o Senhor estende a mão, o recolhe, ajuda, mas chama a sua atenção dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu pergunto, vocês sabem por que Pedro duvidou? Por que Pedro afundou? Porque ele olhou as circunstâncias ao redor. E assim somos nós. Paramos de olhar para o Senhor, para aquele que pode todas as coisas, e olhamos as circunstâncias ao redor. E se sentimos ou pensamos que é impossível aos olhos humanos, também cremos que aos olhos de Deus e pela força do Senhor é impossível alcançarmos as nossas graças. Pedro olhou as circunstâncias. Gente, eu sei que é muito fácil falar, mas nós também somos como Pedro. Nossa fé também oscila, também fraqueja, também vacila, ora também duvida. Mas precisamos nos apegar nas promessas que estão nas palavras do Senhor para as nossas vidas. Quando Ele diz: não os deixarei, nunca os abandonarei, estarei convosco até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. Isso é verdade. Quando Ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem ama o Senhor, daquele que ama o Senhor. Isso também é verdade. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Isso também é verdade. Crer no que sua palavra diz e crer no que Ele é e pode fazer em nossas vidas faz toda a diferença na nossa fé. Em Marcos 5, 25, 34, conta sobre uma mulher anônima que estava sofrendo havia 12 anos uma hemorragia crônica que a deixava anêmica e impura.
Gastara todos os seus bens com os médicos, mas seu estado de saúde ficava ainda pior. Sua doença trazia-lhe desconforto e segregação. Tudo que ela tocava ficava impuro. Se solteira, não poderia casar-se. Se casada, não poderia relacionar-se com o marido. Nem mesmo a sinagoga poderia frequentar. Então, ela ouve falar de Jesus. Nutriu assim em seu coração a esperança de ser curada. Uma fé inabalável acendeu em sua alma, onde pensava: se pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada do meu mal. Esgueirou-se no meio da multidão, sabendo que ali ele estava a passar, e muitas pessoas seguindo-o. Tocou por baixo, abaixou-se e tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. Imediatamente, a sua hemorragia foi estancada e ela se viu livre do seu mal. Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos respondem: sim, mestre. Tantos aqui estão, muitos o tocam a todo tempo. E ele diz: me tocaram de uma forma diferente, pois senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não ficaria oculta, decidiu prostrar-se aos pés do mestre e confessou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Aquela mulher foi curada e perdoada. Foi liberta e salva. Jesus, ainda hoje, cura os enfermos, liberta os cativos, consola os aflitos, salva aqueles que se achegam a Ele pela fé. Talvez você esteja sangrando. Os seus esforços têm sido inúteis e seus recursos já acabaram. Hoje, Jesus pode fazer um milagre em sua vida, na minha vida. Toque-o nessa manhã pela fé e fique livre do seu mal. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para todo sempre. Isso está escrito em Hebreus. Por isso, eu quero perguntar para você: qual é o tipo de fé que você exerce? A fé que crê no invisível? A fé tão pequena quanto um grão de mostarda, que ainda assim pode mover montes? Uma fé incrédula como de Tomé, oscilante como de Pedro, ora creio, ora não creio, ora eu ando sobre as águas, ora eu afundo, porque eu não estou olhando no alvo. Ou você já tem uma fé firmada na rocha que é Cristo, uma fé firme, uma fé firmada, uma fé enraizada, entranhada em teu ser, uma fé que move montanhas, uma fé que não desanima, uma fé que sabe que hoje deu errado, mas amanhã é outro dia e o Senhor pode estar fazendo algo novo nesse momento.
não posso responder para vocês. Vocês respondam, pensem e trabalhem nisso, lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nossa fé possa brotar do mais íntimo de nossos corações. Que nossa fé, mais uma vez eu digo, que seja firmada em tudo aquilo que já vivemos, em tudo que já passamos e sobrevivemos, aqui ou aí na sua casa. Onde quer que seja, todos nós já passamos por muitas provas. Muitas provas. E muitos de nós estamos de pé e por isso podemos crer que o Senhor está conosco. Amém? O Senhor está contigo no seu barco e se a tempestade for forte demais, grite a Ele: salva-me, Senhor! E apenas creia, com fé. Ele vem, segura pela tua mão e faz cessar a tempestade da sua alma, da sua vida. Amém? A palavra de hoje é essa. Espero que tenha alcançado corações e que mesmo que nossa fé seja do tamanho de uma semente de mostarda, podemos crer que alcançaremos o coração do Senhor. Porque a semente de mostarda, ela é minúscula, mas ao crescer, ela se transforma numa imensa e frondosa árvore. Assim devemos ser nós, na nossa fé. Hoje, nós colocamos aqui os tipos de fé. A fé de Tomé, que não crê, que precisa ver. A fé de Pedro, que ao tirar os olhos do Senhor, vacila. Que nós hoje cuidemos para não tirar os nossos olhos do Senhor, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos perder aquilo que já conquistamos em todo esse tempo, uma vida com o Senhor, uma vida com Cristo. Que nós não venhamos perder tudo que nós já conquistamos por conta da pequena fé que não temos, da pequena fé que não temos. Porque a fé pode ser pequena, mas nós precisamos ter. Assim ensina o Senhor na sua palavra. A fé da mulher do fluxo de sangue, que pensa sozinha em seu lar: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. A fé dessa mulher foi tamanha, tão grande, que ela correu e esgueirou-se no meio da multidão. Ela conseguiu tocar na orla do manto do Senhor e ela foi curada. Uma fé a qual nem sequer ela precisava que ele a visse, que ele olhasse ou que ele profetizasse na vida dela, porque ela buscou diante da sua fé um milagre para a vida dela e ela alcançou. O que nós temos feito para alcançar os nossos milagres? O que nós temos feito para afastar de nós aquilo que é ruim? Mesmo sabendo e aprendendo que tem coisas em nossas vidas, tem castas que não vão sair se for somente com oração, que também vamos ter que exercer o nosso jejum, o nosso tempo precioso com Deus, com fé e esperança para alcançarmos o tão desejado
ou a tão desejada graça, milagre, pedido. Eu não sei o que você precisa nesse dia. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a bênção que você precisa. Eu não sei qual é a providência que você precisa. Eu sei que se você buscar, se você chamar, clamar ao Senhor e pedir com fé, lhe será dado. Porque na palavra do Senhor diz: pede, pedi e dar-se-vos-á. Creia tão somente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos conduz a um aprendizado genuíno, que nos fortalece na fé, que nos traz a certeza de tudo que precisamos, de tudo que necessitamos, até o mais impossível milagre, Ele pode fazer por nós. Acontece que muitos cristãos viraram aqueles cristãos pedintes, que só quer me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero. Se o Senhor não me dá, eu não vou mais nesse lugar, eu não vou mais nessa igreja. Mas, na hora de se doar, na hora de se entregar um tempo de oração, na hora de se separar, se consagrar em jejum, em tempo de leitura da palavra, em tempo de reunião, em tempo de comunhão, em tempo de ir à igreja, em tempo de participar. Lava as mãos, né? Como diz, se afasta, porque é um crente, é um cristão que só sabe pedir, que não lembra nem sequer de agradecer pela dádiva da vida, de agradecer por tudo aquilo que tem, e muitas vezes só reclama daquilo que não tem, daquilo que não alcança ou daquilo que o Senhor está demorando para entregar. Filhos mimados, é o que a igreja de Cristo tem sido na terra. Por tantas poucas coisas, desanima, deixa a fé de lado, abandona a igreja, abandona o caminho e busca nos prazeres, busca numa vida de perdição aquilo que acredita que Deus, que Jesus demorou para te entregar. Vou dar um jeitinho e vou com as minhas mãos alcançar o que eu quero. Vou dar um jeitinho e vou eu arrumar um namorado num aplicativo de celular. Vou eu dar um jeitinho e conquistar aquilo que eu quero de maneira ilegal. A fé, ela acentua em nós quando pedimos ao Senhor, acentua em nós o discernimento espiritual, os dons que nós precisamos, a gente tem que pedir para Deus, de paciência para poder esperar, a vivência do processo interior que muitas vezes o Senhor quer que tenhamos, um amadurecimento para te entregar aquilo que você ainda não está pronto para receber. Por isso precisamos crer e ter fé, porque o tempo de Deus é perfeito. O que o Senhor faz para minha e para a sua vida sempre será bom, perfeito e agradável. Às vezes não vai chegar nessa sequência. Primeiro vai chegar algo que Ele tira e que você sofre,
Às vezes vai chegar primeiro uma separação, um luto, uma perda de emprego, uma morte de um ente querido, uma doença, não importa. Para que você entenda que isso, dores, também faz parte do processo de cura, de libertação, de espera, para que você alcance, pela fé, a graça do Senhor para sua vida. Amém? É isso, meus queridos. Hoje, essa live eu tô gravando. Hoje é sexta, eu tô gravando para vocês estarem vendo agora. E é totalmente diferente quando eu gravo do que quando eu tô ao vivo. É estranho, mas como eu vou estar participando, na hora que vocês estiverem vendo esta live, eu vou estar participando de um congresso de mulheres e que todos vocês, em oração, a hora que a gente estiver encerrando aqui, estejam intercedendo para que esse evento, esse congresso, seja algo que venha agregar mais valores, mais amor do Senhor, mais paz do Senhor, mais unção do Espírito Santo na minha vida. É isso. E eu fiz uma oração, até escrita aqui, para que a gente consiga entregar tudo nas mãos do Senhor e que a gente faça essa oração com muita fé e confiança, que Ele vai realizar no tempo certo dEle, da maneira dEle. Basta nós crermos, esperarmos, orarmos, jejuarmos, consagrarmos, ter uma ligação com o Pai. Lembrando que para a gente ter as coisas boas do Senhor, às vezes precisaremos passar pelas coisas ruins, mas entendendo que a nossa ligação ela é vertical, não é horizontal, não é rasa como dos quero. A nossa confiança, a nossa segurança está no Altíssimo, é no alto que Ele quer que sejamos, é voando com asas como águias e não ciscando e não só rodando num lugar só, sem fazer nada também para alcançar essas graças. Que aprendamos nesse dia, ter separado um tempo para falar com o Senhor, um tempo de intimidade, de oração, de consagração, para que Ele possa nos ensinar, nos capacitar a ouvir mais e mais o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus e eterno Pai, entregamos esse tempo que tivemos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo cada dia mais e mais no aprendizado da leitura e de tudo que a Tua palavra nos traz, Deus. A Tua palavra nos traz libertação, a Tua palavra nos traz entendimento, a Tua palavra nos traz consolo, a Tua palavra nos traz, Senhor Jesus, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E assim, Deus, em nome de Jesus, entregamos esse tempo a Ti, agradecendo por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a nossa semana, Pai amado. Colocamos aqui, Senhor Jesus, os nossos fardos aos pés da cruz. Colocamos aqui, Senhor Jesus, tudo aquilo que necessitamos. O Teu milagre, a Tua maravilhosa graça venha nos alcançar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando os enfermos nessa manhã. Que o Senhor esteja alcançando cada um com a cura que necessitam, Deus.
No nome santo de Jesus, que o Senhor esteja adentrando aos lares desfeitos, que o Senhor possa estar restaurando nesta manhã os casamentos desfeitos. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando nessa manhã mulheres rejeitadas, homens rejeitados. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando nessa manhã com cura em seus corações. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja sarando feridas nessa manhã. Feridas emocionais, ó Deus, feridas físicas. Ó Senhor, Pai, esteja cada dia mais e mais alcançando vidas em todos os lugares, Pai. Nesse dia, nessa hora, Pai, porque precisamos de Ti. E sem o Senhor, nada podemos fazer, nada podemos ser, nada podemos ter. Porque tudo, Senhor, vem de Ti. E tudo, Pai amado, é para Ti, Deus. Em nome de Jesus, blinda os nossos corações. Guarda-nos, Senhor. Guarda os nossos corações. Guarda as nossas mentes. Conduz os nossos passos, nossos atos e as nossas palavras, Pai. No nome santo de Jesus, que o Senhor esteja cuidando das nossas famílias, dos nossos entes queridos, irmãos de fé, irmãos adotivos, irmãos biológicos, de todos os vizinhos, de todos os nossos queridos e os não tão queridos também, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Jesus esteja sarando, curando, libertando, trabalhando de dentro para fora, trazendo para cada um paz, amor, harmonia nos lares, entendimento, discernimento espiritual, calmaria, paz e, sobretudo, união, comunhão com Ele. Em nome de Jesus, que cada um de vocês tenha um final de semana abençoado e uma semana cheia de ricas e maravilhosas bênçãos. Lembrando que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo aquelas coisas que não estão dando muito certo. Confia nele e ele fará o que é melhor. Amém? Beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.